Bom, vamos lá. Vou repetir aqui. Bom, essa aqui é a transformada de Laplace, que eu falei em outras aulas, né? Aí, a gente viu a transformada de Laplace da função t elevado a n, que é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Aqui no caso, o n pertence aos naturais e o s tem que ser maior que zero, tá? A gente viu a transformada de Laplace da função e elevada a t, que é 1 sobre s menos a. Nesse caso aqui, isso vale para qualquer número real, desde que o s seja maior que zero. Na verdade, o s tem que ser maior que a, né? A gente viu a transformada de Laplace da função cosseno de kt, que é s sobre s ao quadrado mais k quadrado. Nesse caso, k é um número real e o s é maior que zero, né? E por último, tem a transformada do seno de kt, que é k sobre s ao quadrado mais k quadrado, e k é um número real e s maior que zero, tá? Essas aqui são as propriedades básicas, né? Então, por exemplo, daqui a gente consegue calcular, por exemplo, vamos supor que você quer saber qual que é a transformada da função t à quarta. Bom, transformada de t à quarta, usando a regra que a gente viu ali, vai ser 4 fatorial sobre s elevado a 4 mais 1, que é 5. 4 fatorial é 24, né? Sobre s à quinta. Por exemplo, a gente também consegue calcular a transformada de e elevado a menos t. Nesse caso aqui, quando a gente usar essa propriedade, né, o a vai ser menos 1. Então, a transformada vai ser 1 sobre s mais 1. Repara que aqui a gente consegue fazer isso aqui, pessoal, a partir do momento que eu já fiz todas essas integrais, eu não preciso resolver integral mais, né? Sabendo essa. É claro que, assim, lá na lista a gente vai ter que resolver algumas integrais, tá? É 1 sobre s mais 1. Se você quiser calcular a transformada do seno de 2t, usando a propriedade aqui, né? O 2, o k vai valer 2, então vai ficar 2 sobre s ao quadrado mais k quadrado, que é 4. E a transformada do cosseno de 2. Ah, vou colocar 2 aqui, mas aqui errou. Na verdade era para ser outro número. Então vai ser transformado do cosseno s sobre s ao quadrado mais k quadrado. Tá? S sobre s ao quadrado mais k quadrado, que é 4. Então a gente tem essas hipóteses aqui. Tá? Uma das propriedades que a gente vai ver hoje é a seguinte: será que, por exemplo, será que se eu fizer a transformada de t à quarta mais i elevado a menos t, eu posso assumir que isso aqui é 24 sobre s elevado à quinta mais 1 sobre s mais 1? Ou seja, será que a transformada da soma é a soma das transformadas? Ou então, será que se eu fizer a transformada de 3 vezes o seno de 2t, será que eu posso falar que isso aqui é 3 vezes 2? Ou seja, isso aqui vai ser 3 vezes 2 sobre s ao quadrado mais 4. Né? Será que vale isso? Quem acha que sim, quem acha que não? Bom, ninguém acha nada, então vamos seguir.
Bom, seria interessante se isso aqui fosse verdade, né? Se, por exemplo, se eu pudesse, quando tem a soma, eu pudesse somar e quando tem a multiplicação por um valor, eu pudesse fazer isso aqui. A resposta é fácil de pensar porque, assim, a transformada é uma integral. E aí, quando você tem a integral da soma, é a soma das integrais. E na integral, a constante pode sair para fora. Tá? Então, a resposta é sim. Quando você tiver, por exemplo, assim, quando você tem a transformada de duas funções, isso é a transformada da primeira, mais a transformada da segunda, tá? Isso você pode fazer. Por que a gente pode fazer isso? Porque, por exemplo, ó, se você falar que a transformada de uma função f, que é a integral de 0 até mais infinito, de f de t, e elevado a menos st dt, é igual a um f de s, e se você tiver uma outra função, g de t, e falar que a transformada é integral de 0 até mais infinito, de g de t, e elevado a menos st, t, que eu vou chamar de uma g de s, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer uma combinação entre essas duas funções, por exemplo, eu vou fazer assim. Eu vou falar alfa f de t mais beta g de t. Bom, o que é isso? Transformação aqui. Ora, é a mesma coisa, tem que definir a transformada de Laplace, né? Ou seja, isso aqui vai ser integral de 0 até infinito dessa função que está aqui entre parênteses, que é alfa f de t, mais beta g de t. Né? Então, eu pego a função que está aqui dentro e multiplico por e elevado a menos st dt, certo? Lembra que isso aqui é uma integral, e assim, eu estou supondo que essas duas integrais elas convergem, tá? Então, tanto essa quanto essa convergem. Então, significa que eu posso separar essas duas integrais, né? Porque aqui, ó, depois que a gente fizer a distribuição, eu vou ter a soma, né? Então, essa integral aqui vai ser integral de 0 até infinito de alfa f de t e elevado a menos st dt mais a integral de 0 até infinito de beta g de t e elevado a menos st dt. E aí, esse alfa pode sair para fora. E o beta também, porque se a gente está considerando que alfa e beta são constantes. Eu vou deixar escrito aqui. Que alfa e beta são números reais. Tá? Você pode tirar o alfa para fora e o beta para fora, porque eles não dependem de t. Tá? Então, isso aqui vai ser alfa vezes a integral de 0 até infinito de f de t e elevado a menos st dt, mais beta vezes a integral de 0 até infinito de g de t e elevado a menos st dt. Então, ou seja, essa propriedade ela é, assim, ela é uma consequência da propriedade de integral. Né? No caso da integral, a gente pode abrir em duas. Né? A integral da soma é a soma das integrais. Tá? Então, ou seja, isso aqui vai dar alfa vezes f de s mais beta vezes g de s. Tá? Geralmente eu cobraria isso em prova. Né? Mas como a gente não está tendo prova no papel mais, a gente tem que fazer umas provas no Moodle, então por enquanto eu não vou cobrar isso aqui não, tá? Mas vai que a gente começa a vacinar amanhã e volta às aulas presenciais em janeiro, aí dá tempo, tá? Mas isso não vai acontecer. Bom, aí o que acontece é que a transformada da soma é a soma das transformadas, tá? Então esse resultado aqui, né, tá lá no material, eu já digitei, mas é a seguinte, ó, a transformada de alfa f de t mais beta g de t
é igual a alfa vezes a transformada de f de t mais beta vezes a transformada de g de t. Tá? Você pode usar isso aqui sempre, né? Então, no caso, a resposta dessas duas perguntas aqui, você pode tirar aqui. Isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode fazer, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você quer calcular a transformada de Fourier da função 2 seno de 3t mais 4t quadrado. 4t quadrado. Usando a propriedade acima, isso é 2 vezes a transformada do seno de 3t mais 4 vezes a transformada de t quadrado. Certo? Bom, essa primeira aqui, a transformada do seno, é 3 sobre s ao quadrado mais 9. Espero que você já tenha entendido essa parte, porque é só de se lembrar daquela formulinha que eu escrevi aqui no começo, né? Transformada do seno de kt, k sobre s ao quadrado mais k quadrado. K, nesse caso aqui, vale 3, então é s ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 4 vezes, aí a transformada de t ao quadrado, ó, é 2 fatorial sobre s elevado a 2 mais 1. Então isso aqui vai ficar 2 fatorial sobre s elevado ao cubo, tá? Bom, aí se você quiser fazer as contas, 3 vezes 2 é 6. Aqui 2 fatorial é 4, ou é 2 vezes 4, 8, sobre s ao cubo, tá? Então, ou seja, a transformada de Laplace dessa função é isso. Aí aqui uma dica importante que eu vou falar isso aqui várias vezes é o seguinte: não tira o mínimo aqui. Chegou aqui, acabou. Tá? Porque se você for ficar tirando o mínimo, vai ficar complicado. Porque lembra que no esquema a gente precisa ir e voltar. Então, por exemplo, voltar a partir daqui é mais fácil. Então, se você tira o mínimo, depois você tem que separar de novo, tá? Então, sempre deixa quieto desse jeito aqui. Tranquilo? Agora, por exemplo, vale a soma. Agora a pergunta que eu faço, e essa eu gostaria que alguém falasse para mim aí, tá? Será que a transformada de f de t vezes g de t é igual a transformada de f de t vezes a transformada de g de t? Sim ou não? Não. Ah, foi rápido aí, Mário. Bom, para saber isso aqui, pessoal, o jeito é muito fácil de você verificar, tá? Por exemplo, quando você quer provar que uma afirmação é falsa, porque repare que aqui eu escrevi f e g, né? São funções quaisquer. Sempre que você quiser garantir que uma afirmação é falsa, é só você dar um contra-exemplo, né? Por exemplo, é a mesma coisa de eu escrever a seguinte afirmação, ó, todo felino é gato. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falsa, né? Por quê? Porque existem felinos que não são gatos, né? Você pega, por exemplo, uma jaguatirica, né? Aí você precisa só de um exemplo. Um exemplo só. Você não precisa pegar assim, mas porque existem, sei lá, leão, leopardo, guepardo, tigre de bengala, leão, jaguatirica. Não, você só precisa de um. Você fala assim, jaguatirica é um felino que não é gato. E ponto final, você não precisa fazer mais nada, tá? Então, no caso aqui, a gente não precisa fazer nada. Quer dizer, precisa fazer alguma coisa, precisa mostrar para um caso. Porque, por exemplo, ó, se você pega a transformada de 1 é 1 sobre S. Só que a transformada de 1, você pode olhar para cima como uma transformada de 1 vezes 1.
E você vai ver que se você fizer a transformada de 1 vezes a transformada de 1, isso aqui vai ficar 1 sobre S vezes 1 sobre S. E é falso, tá? Então isso aqui é falso. Não pode ser igual. Não façam isso, tá? Porque lembra que a transformada de Laplace é de uma integral. E assim, essa regra não vale no caso das integrais. Né? A integral do produto não é o produto das integrais. Senão, não precisava ter professor de cálculo, né? Para ficar ensinando aquelas regras lá. Então, seria muito mais fácil se a gente pudesse usar essa regra, tá? Bom, o que a gente vai ver é o seguinte. Baseado nessa tabela, a gente vai fazer produto entre essas funções e ver algumas propriedades que funcionam. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é pegar essa função exponencial e multiplicar pelas demais, para ver como que eu faço para calcular a transformada. Como não dá para usar essa regra, porque essa regra é falsa, então a gente vai ver qual a regra que a gente vai usar quando eu multiplico por uma exponencial. Tá? Ou seja, o que vai acontecer quando eu pego qualquer um desses caras aqui. Aí, no caso é fácil, porque a gente vai ter só mais 3 funções sobrando. Né? Porque aqui eu peguei 4. Aí uma eu vou multiplicar pelas demais. Então você só precisa saber a multiplicação dessa por t elevado a n, cosseno de kt e seno de kt. Tá? Isso aqui é relativamente fácil. Tá? É a primeira propriedade. Isso aqui chama regra de translação. Ou o primeiro teorema de translação. Vou colocar assim. Vou colocar só translação aqui. Certo? Vou colocar só translação. O que que acontece? Suponha que você tem uma função g, e aí você tem que a transformada de uma função g de t é integral de 0 até mais infinito de g de t e elevado a menos st dt. Isso vai dar um g de s, tá? Isso vai dar um g de s. Esse s que está aparecendo aqui, ó, esse s que está aparecendo aqui é o mesmo que vai aparecer aqui, tá? Então, qualquer valor que você substituir aqui vai ser o mesmo valor que vai aparecer aqui. Por exemplo, se você estiver resolvendo a integral, esses valores que aparecem aqui, eles são os mesmos. Tá? Então, por exemplo, se você tem a transformada de f de t igual a integral de 0 até mais infinito de f de t e elevado a menos st dt, isso aqui vai ser uma f de s. Tá? Não sei porque eu estou escrevendo duas funções, porque nem precisava. Porque assim, aí o que acontece? Se você fizer a transformada de uma função i elevado a t multiplicado por f de t, sem fazer a conta da integral, porque assim, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a integral de 0 até infinito. O que a transformada faz? A transformada pega a função, multiplica por e elevado a menos st, e integra de 0 até mais infinito na variável t. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa função que está aqui dentro desses colchetes, parênteses, chaves, sei lá. Vou pegar essa função. Tá? Então, é essa função aqui. Multiplico por e elevado a menos st. E integro de 0 até mais infinito. Tá? Só que quando você fizer essa conta aqui, né, o que vai acontecer é que você pode... Eu vou fazer a conta direta aqui. Se vocês não entenderem, vocês me chamam aí, tá? O que vai acontecer é que isso aqui é f de t vezes e elevado. Aí aqui, ó, como a base é a mesma, e aqui na potência tem t, então você pode escrever isso aqui assim, ó. Certo?
Que, ó, se você multiplicar, vai ficar e elevado a menos s vezes t, que é esse cara aqui. E aqui vai ficar e elevado a menos, com menos mais, at, esse cara aqui do lado direito. Então, o que aconteceu? Ó? Aqui, o s, eu coloco aqui. Então, por exemplo, se no lugar desse s eu trocar por 12, aqui vai aparecer 12. Se eu trocar o s por 10, aqui dentro vai aparecer 10. Se eu estou trocando o s por s menos a, aqui dentro vai aparecer quanto? S menos a também, tá? Então, isso aqui vai ser f de s menos a. Tá? Então, essa é a primeira regra de transação. Ou seja, você não precisa calcular a integral. Lembra que o trabalho difícil já foi feito. A gente já resolveu todas as integrais difíceis. Bom, na verdade, eu resolvi as integrais difíceis. Na lista vai ter integrais difíceis para vocês resolverem, tá? Então, aqui, ó, a gente não precisa mais resolver a integral. Então, o que vai acontecer? Ó? Se a transformada de Laplace de f de t é f de s, então a transformada de Laplace de e elevada a t, f de t, é f de s menos a. Só isso, tá? É simples assim. Por exemplo, vamos fazer uns exemplos aqui. Suponha que você quer calcular a transformada de Laplace de e elevado a 2t vezes cosseno de 3t. Né? Aí na afobação, o colega seu fala assim, putz, essa integral, essa transformada de Laplace, eu tenho que calcular a integral de 0 até infinito de e elevado a 2t cosseno de 3t vezes e elevado a menos st dt, papapá. Vai dar muito trabalho aqui. Ou seja, o grosso a gente já fez, a parte, digamos assim, a parte suja a gente já fez, né, de fazer a conta. Agora a gente tem que usar um pouco a nossa inteligência aí. Porque assim, quando você olhar para cá, ó, aqui, essa aqui vai ser a sua função f. Essa vai ser a sua função f. Né? E esse cara aqui, o 2, vai ser o a. Então, o que você faz? Primeiro, você calcula a transformada do cosseno de 3t. Né? Bom, quem que é a transformada do cosseno? A gente já viu. A gente já viu que a transformada do cosseno é s sobre s ao quadrado mais k quadrado. No caso aqui o k é 3, então vai ser 9. Ou seja, esse aqui é o f de s. Certo? Esse é o f de s. Só que aí no caso, como eu estou multiplicando por e elevado a 2t, então a transformada de e elevado a 2t cosseno de 3t vai ser f de s menos a, que é o cara que está na potência. Como a aqui vale 2, então vai ser s menos 2. Ou seja, nessa função que é f de s, eu vou trocar o s por s menos 2. Aí aqui tem que tomar cuidado, porque você tem que trocar no numerador e no denominador. Né? Então vai ficar assim, s menos 2 sobre s menos 2 ao quadrado mais 1. Né? Porque eu troquei o s por s menos 2. Certo? Então, ou seja, não precisa mais resolver a integral, porque vai dar muito trabalho. Tá? Certo? Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que você tenha assim que calcular a transformada de Laplace de t ao quadrado e elevado a menos t. Né?
Aí você mais uma vez fala assim, putz, então quer dizer que eu tenho que resolver a integral de 0 até infinito, de t quadrado, e elevado a menos t, e elevado a menos st, dt, papapá, vai dar muito trabalho, tem que integrar por partes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, por quê? Porque voltando aqui, né, que a gente já viu, eu até vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, eu só preciso calcular a integral, a transformada da função f, está acompanhada da exponencial. Aqui, ali só está mudado de lugar, né? Mas, por exemplo, se você olhar para isso aqui como sendo o seu f de t, então você sabe, ó, que a transformada de f de t é igual a transformada de t quadrado, que é 2 sobre s ao cubo. Né? 2 sobre s ao cubo. Isso aqui é o meu f de s. Bom, como você quer a transformada de t ao quadrado vezes e elevado a menos t, então isso aqui vai dar f de s. Aí, ó, é s menos o cara que está na potência acompanhando o a, né? Então vai ser s menos menos 1. Então s mais 1. Ou seja, isso aqui vai dar 2 sobre s mais 1 ao cubo. E você não precisou resolver a integral, tá? A gente nem precisou resolver a integral nesse caso aqui. Dúvidas aqui, pessoal? Aí tem uma porção de exercícios aqui para fazer, tá? Depois vocês dêem uma olhada, mano. De boa, Guilherme? Essa parte aqui ela é relativamente fácil, né? Porque assim, você não precisa resolver a integral. Né? Se você for resolver aquela integral ali, vai dar um pouco de trabalho. Então, assim, o que a gente fez? Ó? Vamos voltar para a nossa tabela aqui. O que a gente fez foi que, se eu pego a função exponencial e multiplico ou por essa ou por essas, eu já sei calcular a transformada, tá? Então, a gente já tem uma gama. A gente até pode fazer uma tabela aqui, né? Eu vou fazer essa tabela, mas assim, não é para escrever isso como sendo uma tabela. Porque assim, ó, por exemplo, se você tiver a transformada de i elevada a t vezes t elevada a n, bom, eu sei qual que é a da t elevada a n, que é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Como eu estou multiplicando por esse cara, então eu tenho que trocar s por s menos a. Então isso aqui é n fatorial sobre s menos a elevado a n mais 1. Agora eu vou pegar a exponencial e vou multiplicar por cosseno e seno. Bom, se eu pegar isso aqui e elevado a t e multiplicar pelo cosseno de kt, bom, a transformada do cosseno sozinha é s sobre s ao quadrado mais k quadrado, que é essa aqui. Como eu estou multiplicando por e elevado a t, eu tenho que trocar o s por s menos a. Então isso aqui vai ficar assim, s menos a sobre s menos a ao quadrado mais k quadrado. Tá? E também a gente tem que a transformada de e elevado a t vezes seno de kt. Bom, a transformada do seno sozinho é k sobre s ao quadrado mais k quadrado. Né? Como eu estou multiplicando por s menos... Quer dizer, como eu estou multiplicando por e elevado a t, então eu tenho que trocar o s por s menos a. Então isso aqui vai ficar k sobre s menos a ao quadrado mais ao quadrado. Então vocês podem aceitar isso aqui como se fosse uma tabela, mas nem precisa. Tá? Igual eu falei para vocês, você tem que lembrar a propriedade. A propriedade nem é tão difícil assim de ser demonstrada, certo? Tranquilo aqui? Vocês são muito bons, hein? Bom,
Eu vou falar mais um aqui, que aí depois quando vocês forem estudar já fica mais fácil também. Tá? Que é uma outra propriedade no caso que eu tiver multiplicando. Porque assim, ó, o que eu falei aqui, ó. Aqui eu fiz assim, eu peguei a exponencial e multipliquei pelas demais. Se eu pegar o t elevado a n e multiplicar pelas demais, eu já fecho tudo. Então a gente já faz todas as combinações. Porque, por exemplo, esse aqui eu já peguei e fiz todos. O t elevado a n eu pego e faço por todos. O que vai ficar faltando é só cosseno vezes seno, mas isso aqui é um outro esquema que tem que ser feito. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar essa t elevado a n e vou multiplicar pelo cosseno e o seno para ver como que fica. Tá? Bom, aí, isso aqui é chamado de... sei lá, vou chamar de propriedade da derivada. Essa conta aqui ela é meio bizarra, tá? Assim, uma conta, como a gente gosta de falar, como eu gosto de falar na matemática, ela é meio roubada, tá? Então, por exemplo, suponha que você saiba que a transformada de Laplace de f de t é igual a integral de 0 até infinito de f de t e elevado a menos st dt, isso aqui seja um f de s, tá? Isso seja um f de s. Aí eu vou fazer um esquema aqui bem roubado, que é o seguinte. Eu vou derivar com relação a s a minha função f de s. Certo? Vou derivar com relação a f, com relação a essa função f de s. Porque lembra que aqui do lado direito, ó, sempre aparece uma função que depende de s. Como é que você pode derivar? Aqui a única condição que tem é que o s tem que ser maior que zero, maior que a, maior que zero, assim por diante. Mas você pode derivar, tá? Só que aí, se você for olhar para a definição, né, o que que acontece? O que que é f de s? É a integral de 0 até infinito de f de t e elevado a menos st dt. E aqui você está derivando com relação a s. Aí você pensa assim, não, como é que eu vou derivar? Então quer dizer que a derivada da integral é a própria função? Não, tem que tomar cuidado, porque assim, isso vale no caso quando você está integrando com relação a t. Né? Por exemplo, do lado de fora você está derivando com relação a t, e aqui você está integrando com relação à mesma variável, então um meio que anula o outro. Né? Nesse caso, não. Porque assim, essa função que está aqui dentro, ela depende da variável s e da função da variável t. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma jogada extremamente oportunista e habilidosa, que é trocar isso aqui, ou seja, vou passar a derivada para dentro. Isso pode ser feito, tá? Isso chama regra de Leibniz. Você pode trocar isso aqui justamente porque essa integral, você está integrando em relação a t, mas você está derivando ela com relação a s, tá? Isso aqui é de uma matemática assim um pouco mais avançada do que um curso de cálculo 3. Então assim, a gente faz supor que isso aqui é verdade sem mais explicações, tá? Mas dá para fazer isso. Então, ou seja, você pode integrar e depois derivar, ou você pode derivar e depois integrar, que vai dar a mesma coisa, tá? Bom, aí aqui, ó, se eu fizer isso vai ficar integral de 0 até mais infinito. Aí é que eu tenho que mudar a letra. Porque como eu vou ter uma função de duas variáveis, significa que eu tenho que derivar usando a derivada parcial. Então aqui você muda a letra. I, ds. De f de t, i elevado a menos st, dt. Tá? Então pensa num troço roubado. Tá? Bom, aí o que acontece? Como é que vai ficar a derivada? Ó, se eu estou derivando em relação a s, f é constante. F de t. E aqui, ó, quando eu for derivar com relação à variável s, quem que cai? Algum grilo aí? Menos t, exatamente. Quando eu estou derivando em relação a s, vai cair o menos t. Então aqui vai ficar assim, menos, que eu já coloco de fora da integral, cai o t, f de t, certo? E elevado a menos st dt.
Só que aí, ó, que quando você olha para cá, isso que está aqui... Opa, deixa eu pegar outra canetinha aqui. Isso que está aqui é como se fosse uma função g de t. Né? E eu estou exatamente... Se a gente voltar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. O que eu estou fazendo? Ó? Eu estou exatamente... g de t e elevado a menos st é exatamente a transformada de Laplace dessa função. Né? Então, se você olhar isso aqui como se fosse um g, isso vai ser a transformada de Laplace dessa função, porque está multiplicado por e elevado a menos st e está integrando zero para o infinito. Então, isso aqui é menos a transformada de Laplace de t f de t. Certo? Tipo assim, o negócio foi meio que uma mágica aqui. Tá? Então, assim, o que acontece? Ó? Se a transformada de f de t é igual a f de s, aí eu vou pegar esse menos e vou passar para cá. Então, a transformada de t, f de t, é igual a menos a derivada com relação a s de f de s. Entendeu? Então, você já faz direto, você já mata aqui. Né? Então, por exemplo, ó, entendeu? Então, assim, é só lembrar aqui, assim, só tem uma jogada aqui que realmente, assim, não dá para explicar muito detalhado, que é esse negócio de passar a derivada para dentro. Também isso aqui vale, você pode trocar a derivada com integral, desde que essa função aqui dentro seja de duas variáveis, né? Então, por exemplo, ó, vamos supor que você cai no seguinte problema. Eu peço para você para calcular a transformada de Laplace de t cosseno de t. Né? Bom, por hipótese, isso aqui é a integral de 0 até mais infinito de t cosseno de t vezes e elevado a menos st de t. Aí você vira para mim e fala assim, porra, Bruno, não posso falar porque tá gravando assim, mas eu não vou resolver essa integral. Porque isso aqui você vai ter que resolver a integral por parte 17 vezes e o negócio ainda vai ficar dando voltas e voltas, vai dar muito trabalho. Depois tem que substituir infinito, tem que substituir zero. É um problemão resolver essa integral aqui. Se fosse ao vivo eu falaria outras coisas, mas não é, tá? Tá gravado. Então, assim, como que a gente vai fazer? Ora, eu sei calcular a transformada do f, né? Eu sei calcular a transformada do f. Porque esse f aqui, no meu caso, vai ser essa função aqui. Esse é o f. Bom, eu sei o seguinte, que a transformada de f de t é a transformada do cosseno de t. Essa eu já sei. Eu já fiz isso dá s sobre s ao quadrado mais k quadrado. No caso, k é 1. Ou seja, esse é meu f de s. Portanto, usando essa propriedade da derivada aqui, a transformada de t vezes cosseno de t vai ser menos a derivada com relação a s da minha f de s. Ou seja, vai ser menos a derivada com relação a s da função s sobre s ao quadrado mais 1. Isso aqui é fácil de resolver. Tá? Ou seja, é mais fácil que resolver a integral com certeza. Né? Então vai ficar assim, vai ficar menos derivo de cima, conservo de baixo. Menos conservo de cima, derivo de baixo. A derivada disso aqui vai dar 2s. Então vai ficar 2s ao quadrado. Dividido por s mais 1, s ao quadrado mais 1 ao quadrado. S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, simplifica aqui, vai ficar menos s. Aí com esse menos, quando eu passar o menos para cá, vai ficar s ao quadrado menos 1 dividido
por S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então, ou seja, se você resolver essa integral, bonitinho, fazendo passo a passo, integrar por partes 8 vezes e tal, não sei o que, volta para trás, aplica o limite quando o cara vai para o infinito, integral por partes, mudança de variável, aquela coisa errada toda, isso vai dar isso aqui. Tá? Qual que é mais fácil? Resolver a integral ou usar as propriedades? Né? Então, portanto, eu tenho que isso aqui é verdade. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui, por exemplo, se você calcular a derivada segunda? Se você calcular a derivada segunda, você tem que calcular 2 vezes a derivada disso. Aí o menos t cai, e aí se você derivar de novo isso aqui, derivar de 2 vezes isso, peraí. Eu fiquei na dúvida agora. Se eu derivar de novo, calcular... Ah, é verdade que eu estou derivando com relação a S. Se eu derivar com relação a S, o menos t cai. E se eu derivar de novo, o menos t cai de novo e vira positivo. Então eu derivei 2 vezes. Se eu derivar 3 vezes, vai ficar menos, 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 que é menos. E assim por diante, tá? Então, por exemplo, se eu derivar uma quantidade par de vezes, isso vai ficar negativo. Se eu derivar uma quantidade ímpar de vezes, não, ao contrário, né? Peraí. É que eu derivei uma, deu menos. Se eu derivar mais uma, fica mais. E assim sucessivamente, né? Então, de um modo geral, o que vale é o seguinte: a transformada de t elevado a n vezes f de t acontece o seguinte: ó, se a transformada de f de t é igual a f de s, então a transformada de t elevado a n é igual a menos... Não, aí vai ficar assim, ó, se for par, é mais. Se for ímpar, é menos. Então vai ficar menos 1 elevado a n vezes a derivada de ordem m. Deixa eu só ver essa notação aqui. Qual que é a notação que o livro usa? É assim mesmo. F de S, tá? Ou seja, você só precisa calcular a transformada da F e aí você vai calcular. A boa notícia, pessoal, é que assim, esse N aqui, a maioria das vezes nunca vai ser maior que 3, tá? O máximo que vai acontecer é que você tem que calcular a derivada da terceira aqui. Mas no geral, assim, vai ter um ou outro exemplo que é 3, a maioria é 1 ou 2, tá? Então isso aqui você pode fazer. Então repara que na aula de hoje, a gente conseguiu fazer todas as combinações, quase todas as combinações possíveis. Eu posso fazer esse vezes esse, eu posso fazer exponencial vezes cosseno, posso fazer exponencial vezes seno, posso fazer t elevado a n vezes cosseno, t elevado a n vezes seno. A gente só vai ter um pouco de dificuldade para fazer seno e cosseno, tá? Mas isso aqui é uma regra de trigonometria que a gente vai ver mais para frente, certo? Bom, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar, tá? Só vou, não saiam por enquanto, só vou compartilhar com vocês aqui a tela mais uma vez, porque eu atualizei o material dia 16, mais conhecido como Ultra, tá? Peraí, não está compartilhando ainda.
Bom, agora eu tô compartilhando. Aí, aqui, ó, eu acho que eu já falei, né, inclusive. Tem toda a definição, tem as coisas que eu dei até a aula de terça, tá? E aí tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem já. Aqui tem umas integrais para calcular, mas basicamente é para vocês refazer aquelas coisas que a gente tinha feito. E aqui em cima eu fiz todas passo a passo, tá? Tá tudo explicado aqui bonitinho. Tá? Só deixei algumas coisas como exercício aqui, mas é bobagem. Isso aqui eu já expliquei também nas aulas síncronas, tá? Aí, pessoal, lembrando que semana que vem, na segunda e na terça, são dias letivos, tá? Segunda e terça é dia letivo. Só que aí, ao invés de eu dar aula aqui, como eu acho que a maioria de vocês talvez vai viajar ou vai para algum Corona Fest aí, eu vou deixar as aulas gravadas no YouTube, que eu acho mais fácil, tá? Então eu vou gravar as aulas de segunda e terça, e aí eu posto até segunda, aula de segunda, e até terça, aula de terça, para vocês assistirem, e aí a gente volta no ano que vem, tá? Alguma dúvida? Show. O que que é show? Ah, fechou. SHW. Trancolo. Porra, bicho, vocês têm que digitar direito aí. Vocês perderam a condição de dedinhos aí. Bom, pessoal, bom fim de ano para vocês aí. Bom fim de ano para vocês, tá? Bom Natal, bom Ano Novo. E aí a gente volta dia 4 com as aulas presenciais. Presenciais assim, né? Com as aulas síncronas, tá? Lembra que segunda e terça eu vou colocar no Moodle o link das aulas, tá? Então vocês podem assistir quanto vocês quiserem, mas dê uma olhada lá, tá? Até janeiro, pessoal. Falou!